Nesse vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas de como ler um texto literário. Porque um texto literário, vocês sabem, ele não é um texto como qualquer outro. Ele é um texto artístico, ele tem alguns aspectos que são muito próprios do texto literário. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso e dar as primeiras dicas para a leitura do texto literário. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai ler um texto literário é que um texto literário, um texto artístico, ele é diferente de um texto comum, um texto jornalístico, um texto instrucional, uma receita, qualquer outro tipo de texto nesse sentido. E qual que é a primeira diferença fundamental? É que a maior parte dos textos que a gente encontra na vida, um manual de instruções, um livro de história, um livro de geografia, enfim, N textos que existem na sociedade. A maior parte desses textos pretendem ter uma só interpretação. Não necessariamente eles vão ter só uma interpretação, porque às vezes, se o texto não está escrito adequadamente, ele pode dar margem para dupla interpretação. Se o texto não pode dizer determinadas coisas, ele pode ficar com uma carga de múltiplas significações, porque ele diz uma coisa, mas na verdade ele está querendo dizer outra. Então existem as possibilidades de um texto comum, né? Um texto comum que eu digo é esse texto não ficcional, esse texto que é técnico, esse texto que é instrucional, esses outros gêneros que não sejam literários, né? E assim, se você analisa um texto desses, um texto instrucional, uma reportagem, um texto jornalístico, você pode encontrar na escolha das palavras outros significados que não aquele claro, aquele que está aberto para uma leitura mais rápida, vamos dizer assim, uma leitura imediata. Só que isso é muito investigativo. Pelo menos a ideia geral desse tipo de texto ele tem uma única interpretação. Ele está dizendo as coisas como as coisas são. Um livro de história, geografia, de ciências, ele está tentando retratar as coisas o mais fielmente possível. A escolha de palavras, ela se dá para que o significado que a pessoa que lê entenda seja o mesmo significado que a pessoa que escreveu tentou colocar ali. Então essa é uma das principais diferenças desses dois tipos de texto. No texto técnico, instrucional, científico, tarará, a intenção do escritor é fazer com que o leitor entenda aquilo que ele está tentando falar, né? Tem essa mesma visão que ele teve no momento de escrever. Já quando a gente vai falar do texto artístico, a questão muda. Por quê? Porque o texto artístico, ele permite múltiplas interpretações. Então, o escritor, no momento que ele vai colocar aquilo no papel, é lógico, individualmente ele pode querer que o leitor entenda aquilo que ele falou. Só que quando se trata de arte, a ideia é diferente. A ideia é o que o escritor coloca no papel não importa tanto quanto o que o leitor vai tirar desse texto escrito. Então surgem aí as múltiplas interpretações, as múltiplas possibilidades. E aí assim, eu conheço uma teoria psicanalítica, parará. Eu vou interpretar de um jeito. Eu conheço não sei o que, uma teoria materialista, eu conheço uma teoria existencialista, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu sei da vida do autor, eu sei da época. Então, dependendo das informações que você tem, você vai criar interpretações diferentes. E elas não se anulam. Isso é uma coisa interessante também do texto literário. As interpretaçõe não se anulam, elas coexistem. Então, um texto ele pode ter 100, 200, 300 interpretações quando ele é literário. Mas um texto instrucional, um texto jornalístico, ele pretende ter uma só interpretação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando vai ler um texto literário é esse. O texto literário permite múltiplas interpretações. Outros tipos de texto da sociedade, eles pretendem ter uma só interpretação.
Ok? Ficou claro isso? Agora vamos para o próximo ponto. Texto literário, ele brinca com a linguagem. É lógico, a gente vai ter que definir o que é literário e o que não é literário, o que levaria um tempão, para pensar assim, tá, mas aí todo texto literário brinca com a linguagem? Não, né? Tem aqueles textos, tem um cachorro aqui, eu não sei se dá para ver no vídeo, eu vou apoiar nele. Nem todo texto literário vai brincar com a linguagem no mesmo grau. Então pode ser que você tenha um texto literário que seja extremamente experimental em relação à linguagem. Vamos pensar no Ulisses do James Joyce. Então, extremamente experimental. Então, ali é uma coisa muito diferente da linguagem cotidiana. Mas tem muitos livros que vão ficar ali bem colados com a linguagem cotidiana. Isso leva a gente para outro ponto, que é o fato de que no texto literário a gente tem mensagem e estética. Então a gente tem esses dois elementos dentro do texto literário, em geral. E aí, o texto literário, ele pode pesar para um lado ou para o outro. Então, às vezes ele tem ali a mesma importância, o mesmo peso para mensagem e estética. Então, essa brincadeira com a linguagem, a experimentação de novos formatos, qualquer coisa nesse sentido. Às vezes, a mensagem tem um peso maior. Então, pouco se brinca com a linguagem, pouco se trabalha com ela, pouco se altera a linguagem cotidiana, mas a mensagem, então a história, a narração é bem desenvolvida. Então, o foco, o olhar está naquele ponto. E por outro lado, também dá para ter um peso maior na estética. Então, aqui a estética tem muita experimentação, muita brincadeira ali dentro do uso das palavras, e aqui a mensagem acaba ficando em segundo plano. Então isso também é interessante de prestar atenção. Essa obra que você está lendo, esse livro que você pegou para ler, para observar, para analisar, enfim, fazer o que você quiser com a obra, ela tá pesando mais a narrativa, ela tá pesando mais a estética, tá mais ou menos no mesmo nível. Continuando, vamos falar um pouco a respeito da ludicidade na leitura da obra literária. Porque se a obra literária, ela brinca com a linguagem, ela inventa e reinventa as formas de trabalhar com as palavras, se ela funciona dessa forma, então a leitura do texto literário também tem que seguir mais ou menos esse ritmo. Então não adianta eu ler um texto literário com os mesmos olhos que eu leria um texto jornalístico, leria um texto técnico, acadêmico, etc. Eu preciso de um olhar diferente para um texto que é diferente. Eu preciso de um olhar lúdico, um olhar imaginativo. Então, quando eu vou pegar um texto literário, eu tenho que estar disposta, né? Você tem que estar nesse momento de aceitação das ideias, de aceitação das possibilidades diferentes. Então, o escritor decidiu fazer um parágrafo com uma fonte maior do que o restante do texto. Vai pelo lúdico. O que isso pode significar aqui dentro? Vamos brincar. Sabe quando você senta e começa devagar? Por exemplo, você vai para um bar com os amigos e surge um assunto bobo assim e começam a devagar e a imaginar coisas em torno daquele assunto e jogar possibilidades surreais assim em torno daquilo. É mais ou menos esse estado de ânimo que você tem que ter. É um estado de ânimo solto. É uma coisa assim de você se deixar, não só se deixar levar, mas se deixar imaginar em torno daquilo que está apresentado pelo autor. Fez uma rima, fez uma aproximação ali, bem não convencional, né? Aproximando um sentimento de um elemento da natureza que você nunca tinha visto ser aproximado antes. Tá, tudo bem. Vamos tentar passar por cima disso e tentar devagar e fazer essa ideia crescer dentro da sua mente para saber para onde que isso vai, né? Aqui dentro. Então você tem que ficar solto, você tem que se deixar, você tem que deixar o corpo solto no momento de fazer uma leitura artística, uma leitura literária. Eu acredito que a fruição de arte, de uma forma geral, deva funcionar mais ou menos nesse sentido. Porque na arte também vai ter muito desse lúdico, desse jogo e etc.
e que faz com que a gente pense de formas diferentes, né? Que a gente saia da zona de conforto. Você se permitir sair da zona de conforto da linguagem, se permitir sair da zona de conforto das metáforas, etc, etc. Metáfora, tem metáfora que você já conhece, já tá gasta, etc. Aí surge uma metáfora nova, você não vai barrar ela. Deixa ela crescer dentro de você. Aí depois você pensa se é legal, se não é legal e etc, né? Depois você avalia. Primeiro, frui. A última coisa que eu acho interessante é que, assim, não é necessário, não é fundamental, mas se você tá ali com uma dificuldade, não tá conseguindo tirar interpretação nenhuma, não tá conseguindo criar uma interpretação em torno de uma obra, uma coisa que pode ajudar é você pesquisar um pouco a respeito do autor e da época em que esse autor escreveu. Por que eu digo que não é fundamental? Porque a obra literária, a obra artística no geral, quando ela sai do autor, ou seja, o autor terminou essa obra, ela já não pertence mais a ele, ela pertence à sociedade. Então, nesse momento, como as múltiplas possibilidades de interpretação estão dentro da obra e não estão necessariamente atreladas ao autor, não é necessário que você procure a respeito do autor e da época para que você tire alguma interpretação da obra. Mas, se você procurar a respeito do autor e da obra e da época, pode ser que você descubra lá que o autor, ele era, sei lá, existencialista, ou era um autor marxista, o autor era não sei o que, ele era esquizofrênico, enfim, N possibilidades de características do autor que podem te ajudar a criar uma interpretação possível em torno daquela obra. Não é a mais correta, não é a única, é apenas uma das interpretações possíveis daquela obra. Outra coisa que pode ajudar é a época, porque assim, vamos supor que é uma obra que foi feita na década de 60, 70 no Brasil. Aí você vai pesquisar, você vai ver, estava no período da ditadura. Então isso daqui, que foi escrito dessa forma, podia ser porque ele não podia falar desse outro jeito e tal. Você pode criar novas interpretações, novas possibilidades a partir dessa visão temporal, dessa visão do entorno da obra. Mais uma vez, não é a leitura correta, não é a única leitura. É uma das leituras possíveis de uma obra que tem sempre muitas possibilidades de leitura. A obra literária, a gente não pode esquecer, é polissêmica. Poli, de muitos, sêmico, de significados, muitos significados. Então a gente pode buscar os significados que aquela obra oferece. É lógico, quando a gente vai buscar uma interpretação, a gente tem que pensar sempre no que pode ser amarrado no texto da obra literária. Um exemplo interessante aqui. Tem o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e tem uma cena que tem uma personagem chamada Remédio Isabela, que ela vai estender um lençol no varal e ela sai voando, né? Ela vai estender o lençol no varal, mas aí ela sai voando e nunca mais se menciona nada a respeito dessa personagem. Ela simplesmente foi retirada da história, né? Ela desapareceu ali. Eu posso dar interpretações variadas para esse fato, eu posso dar interpretações variadas para a obra, mas eu não posso, por exemplo, falar que ela foi abduzida por um ET ali naquele momento, porque a obra não tem nenhum elemento, nenhum gancho onde eu possa prender essa minha interpretação. Então, a ideia é, o texto tem múltiplas interpretações? Tem múltiplas interpretações, mas eu tenho que conseguir ter um ganchinho ali na obra para puxar uma interpretação X ou Y. Não adianta sair atirando interpretação para todo lado. Tem que ter uma base, né? É como se fosse assim, tem que seguir as regras do jogo. O texto literário são as regras do jogo. Ele é o jogo e ao mesmo tempo são as regras do jogo. Para você jogar, você tem que seguir as regras do jogo. Para você interpretar, você tem que seguir as regras do jogo. Então, eu acho que esse vídeo deve ter ficado longo. Eu espero que ele não tenha ficado tão longo, mas assim, falei, e deve ter dado uns 30 minutos.
Eu vou tentar reduzir ao máximo e a gente volta nesse assunto posteriormente, ok? Uma coisa que eu quero muito falar com vocês. Se vocês gostarem desse tipo de tema e que vocês acharem legal, tiverem dúvidas, qualquer coisa nesse sentido, deixa nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu recebo a notificação no celular, mas eu prefiro responder no notebook. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E aí, assim, vocês têm os amigos lá que estão fazendo um curso de letras, que isso eu acho que ajuda bastante para o pessoal de curso de letras. Ou alguém que goste muito de ler, ou, enfim, qualquer coisa nesse universo, compartilhe com eles o vídeo. Então é isso por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho em algum lugar para vocês se inscreverem. E tem um sininho do lado. Vocês clicando nesse sininho vão receber as notificações do canal. E até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.